Olá pessoal, olá a todos, aqui Paulo Tomazinho, nós vamos conversar hoje sobre ensino remoto emergencial. Esse é um vídeo mais direto, né, para trilha síncrona, para esse formulário, que você provavelmente já está nele, assistindo aqui, então um vídeo do YouTube embedado nesse formulário. Você aprendeu isso, ou vai aprender isso, provavelmente no segundo dia do nosso curso, tá ok? E por que esse termo, ensino remoto emergencial? Nós temos aqui o último parecer, que é o parecer 5 de 2020 do Conselho Nacional de Educação, onde ele autoriza escolas do ensino básico a justamente oferecer educação não presencial, né, para salvar o ano letivo, na tentativa de salvar o ano letivo 2020. E isso tem uma confusão muito grande quando a gente fala que é EAD, ensino à distância. Ensino à distância é outra coisa, tem regulamentação própria, tem teoria própria. E na verdade o que nós estamos fazendo é um ensino remoto emergencial, tá? E nós estamos num momento de extrema incerteza. Nós estamos num momento que a gente não sabe, educação, quando vamos voltar, se vamos voltar esse semestre, e quando voltar, que condições que vamos voltar. Ou seja, nós temos que pensar lá em termos de recuperação, em revisão, né, em retomada de conteúdo com esses alunos. E cada vez mais a questão do ensino remoto se torna cada vez mais importante, tá? E esse curso é justamente para isso, para preparar o professor, para deixar o professor o verdadeiro expert em ensino remoto, e a gente vai falar, diferenciar ele em ensino remoto emergencial e um ensino remoto intencional. Siga comigo que você vai ver já já. Esse período de incerteza caracteriza exatamente isso. É o caráter do que é incerto, é a falta de certeza, é a dúvida, a hesitação, a indecisão, a imprecisão. Por quê? Um vírus, simplesmente, aqui no ano de 2020, um vírus clicou o botão de reset, né, da educação, onde todos estavam tínhamos o ano planejado, o ano de 2020 planejado, simplesmente tivemos que parar e agora repensar todo esse ano, né? E todos viramos novatos. Todos viramos, na verdade, não importa muita experiência, todos temos que aprender agora a como fazer essa educação de forma remota, né? E quando nós temos esse momento de incerteza, nós precisamos nos agarrar a alguma certeza, né? E eu vou falar em 3 certezas que nós podemos, talvez, nos agarrar aqui. A primeira certeza é que, com toda certeza, não estamos fazendo EAD, tá? E a forma mais simples de você entender isso vai ser por esse esquema aqui, ó. No lado da direita, você percebe que você tem ali um grupo de professores, esses professores são chamados de é, professores conteudistas, tá? Ou uma fábrica, pode ser uma empresa também, uma fábrica de conteúdo, onde uma universidade, normalmente, uma faculdade, uma universidade, compra o direito autoral desses professores, coloca isso numa plataforma chamada AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou LMS, Learning Management System, e essa plataforma tem aqui no meio, olha só, a figura de um tutor, tá? Esse tutor, entenda bem isso, professor, não é um professor especialista na matéria. Ele não precisa ser, na verdade. Um tutor é alguém que fez um curso de tutoria, tá? Mas muito provavelmente não foi esse professor que fez a o conteúdo, não foi esse professor que produziu as aulas, tá? A função do tutor, na verdade, é fazer a mediação pedagógica entre diversos alunos, dezenas, centenas, talvez milhares de alunos, com a plataforma, a mediação tecnológica entre alunos e plataforma. E a plataforma e conteúdo, tá? Perceba que é bem diferente do ensino remoto emergencial. O ensino remoto emergencial não tem esse ganho de escala. Veja, voltando um pouquinho no EAD, no EAD nós temos esse ganho de escala, né? Esse ganho de escala, ele se torna um negócio escalável, portanto, ele fica mais barato para o aluno pagar individualmente ali. E o EAD tem essa característica assim, totalmente diferente do ensino remoto emergencial, que é exatamente isso. A turma, ela não cresceu, ou seja, a turma continua do mesmo tamanho. O número de professores da turma continua do mesmo tamanho. E são esses professores dessa turma que produzem as aulas e faz a intermediação pedagógica entre tecnologias, né, o vídeo, as plataformas e os alunos, mas eles mesmos, tá? Então não é um negócio de escala, não é um negócio escalável. Portanto, o custo disso no ensino remoto, ele tende a se manter muito parecido ou às vezes até mais caro, tá bom? E ele é remoto, porque alunos e professores não podem mais vir para a sala de aula, então de fato ele é remoto, e ele é emergencial, porque não foi planejado e ninguém estava preparado para isso. Passado agora um mês, né, 4, 5, 6 semanas, agora a gente já pode pensar um planejamento um pouco maior. E esse curso pretende justamente isso, te dar algumas orientações para que a gente possa fazer um ensino remoto um pouco mais intencional, tá? Quando começamos a pensar em ensino remoto, nós temos basicamente duas opções. Uma opção que é uma aula senso comum, normalmente uma aula ao vivo online, né?
ou olhar para a ciência da aprendizagem. A ciência da aprendizagem nós estamos olhando muito para orientação e atividades, tá? O grande problema com as aulas online são praticamente três, que é a segunda certeza aqui. A conectividade, talvez você já tenha, os teus alunos já estão sofrendo problemas de conectividade, imagina agora com todas as turmas, né, do Brasil, de ensino básico, ensino médio, universidade, né, a cada professor abrindo uma live, abrindo uma videoconferência e trabalhando isso em tempo real, das 8 da manhã ao meio-dia, das 7 da noite às 22 horas. Não tem infraestrutura de dados no Brasil para aguentar isso, tá? É muita infraestrutura, é muito consumo de internet. Outro é um desrespeito à rotina familiar, né? Esses pais, basta olhar para sua casa, né, professor? Você tem que cuidar ali da limpeza da casa, da alimentação, da roupa, né, da educação dos filhos, né, e além de tudo, trabalhar. A mesma coisa provavelmente acontece com os pais dos seus alunos, tá? Esses pais também estão home office, também estão trabalhando e também têm que cuidar, além de todo cuidar da casa, roupa, comida, tudo isso, também cuidar da educação do filho. Então, se a gente coloca uma videoaula com horário de começar, horário de terminar, a gente engessa essa rotina familiar. E isso complica bastante, tá? Se a gente vai conversar um pouco aqui sobre justamente o que você está fazendo aqui, que é citar nesse formulário, no ensino síncrono, assíncrono, né? Onde o aluno ou a família pode escolher o melhor momento para justamente poder dar essa atenção na aprendizagem, dar essa atenção no estudo do filho. E outro grande problema é a aprendizagem, né? É sabido que muita aula, ou seja, uma quantidade muito grande de aulas, 4, 5 horas, 3, 4 horas de aula diária ali, muita informação, não dá tempo da absorção desse aluno. Então, a aprendizagem se torna bastante prejudicada, tá? E a terceira opção é que nós podemos andar por alguns princípios. E esses princípios não são um mapa, ninguém tem um caminho certo, né? Ninguém sabe o que fazer. Princípios são justamente o norte, né? Vai te dar um rumo para poder você seguir com isso. E um desses princípios é assim, é a diferença do síncrono e do assíncrono, né? O síncrono é aquilo que abre você tem horário para começar, horário para terminar, tá todo mundo ao vivo online, né? Ou seja, isso a pessoa assiste essa aula somente naquele momento. É um erro pensar que se o aluno perder essa aula, ele pode assistir essa aula gravada depois, tá? Porque se ele perder essa aula, amanhã tem outra aula, depois de manhã tem outra aula. Então vai virando uma bola de neve e ele realmente tem muita dificuldade em acompanhar essas aulas, mesmo que gravadas, tá? Estou falando aulas ao vivo gravadas, mesmo que for gravadas. E aí nós temos o assíncrono. O assíncrono é tudo aquilo que não acontece, né, no tempo real. Então, ela se torna mais interessante para o momento de ensino remoto por justamente respeitar as rotinas familiares, respeitar o melhor momento para que esse aluno possa estudar, para que a família possa, né, quando eu estou falando isso da educação básica, possa dar atenção para o aluno. Para algumas famílias funciona melhor de manhã cedo, outras final da manhã, outras à tarde, por que não outras à noite? O importante é que tenha isso. Agora, se eu tenho aula das 8 ao meio-dia, todos os dias, muito provavelmente esses pais, essa família não vai conseguir acompanhar ou dar atenção merecida para as aulas, né, ao vivo desse teu filho, tá? Isso é principalmente mais complexo, né, quando são menores, né? Educação infantil, educação fundamental 1, anos iniciais. Os anos finais do Fundamental 1 e o Fundamental 2, ali já tem uma certa autonomia, né? Já está alfabetizado, tudo isso. E no ensino médio funciona bem, ensino superior funciona bem. O problema é que a gente está justamente engessando muito, né, toda essa rotina, e daí tem aqueles outros problemas da aula ao vivo, que é justamente a aprendizagem, né? E a questão da conexão. Uma trilha, né, ou seja, uma trilha formativa, uma trilha de aprendizagem, ela deve ter ali uma boa comunicação, né, deve ter o conteúdo disponível e principalmente registro, tá? Para que essas aulas remotas possam ser convalidadas no ano letivo 2020, você precisa, o professor e a escola, a universidade, precisa registrar essa atividade do aluno, tá? Então a gente vai falar muito sobre o Google Formulário no decorrer do curso. Como uma opção fácil para poder fazer justamente esse registro. E a questão do ensino e aprendizagem. Veja, a pior estratégia que pode se ter é não ter nenhum tipo de ensino, né? Existem evidências científicas nos Estados Unidos que mostram que no período de férias americano, que vai lá de julho, agosto e começo de setembro, tem pesquisa que mostra que os alunos americanos perdem cerca de 25 a 30% da aprendizagem do ano anterior. Então a pior estratégia é não ter nenhuma estratégia de educação, né? Mas, por outro lado, assim como não ter é muito ruim, ter em excesso, ter demais, também é muito ruim.
tá? Quando a gente estuda neurociência da aprendizagem, a gente enxerga que é fundamental que o aluno possa trabalhar, possa conversar sobre o assunto, tenha tempo para refletir, tá? E aí que vem as atividades assíncronas, né? A atividade assíncrona está muito mais focada na aprendizagem do aluno e não no ensino. Eu costumo dizer que ensino nem sempre significa aprendizagem. Guarde isso. Ensino nem sempre significa aprendizagem. Muito ensino não garante a aprendizagem do aluno. Então é importante a gente dosar justamente isso, tá? Aqui aquela definição de síncrono e assíncrono, né? O síncrono é aquilo que acontece simultaneamente, relativo a fatos coincidentes ou coexistentes, é o ao vivo, é a live, é a videoconferência. E o assíncrono é aquilo que não acontece simultaneamente. São consideradas desconectadas do momento real ou atual, ou presente, são links, vídeos gravados, né, como esse que você está vendo aqui dentro do formulário, mas ele está lá no YouTube, links como esse do formulário, slides, né? Então isso é o síncrono. E a gente pode pensar de agora, com um pouco mais de planejamento, não ser tão emergencial, né, esse ensino remoto ser tão emergencial, mas ser um ensino remoto mais intencional. Olha só, por que não fazer uma boa curadoria de conteúdos, né? Por que não usar desses vídeos gravados, dessa intermediação, né, da plataforma, para que a gente possa olhar isso não só para esse momento de lockdown, esse momento de isolamento social, mas principalmente pelo que vem pela frente, né? Então, uma sugestão que eu faço é o seguinte, é a trilha síncrona, você vai ver isso no segundo dia do nosso curso aqui, lá com o professor Marlon Bruneta, a importância, né, dessa trilha ter a data e o tema bem definido, exatamente como você vê nesse formulário, a identificação do aluno, o conteúdo que é o que você está vendo aqui assistindo esse vídeo, uma atividade que possivelmente eu te convido, né, para você fazer isso depois que assistir esse vídeo, e a hora que você clica em enviar, tem o registro, tá? Então, isso aqui é um exemplo de um formulário, né, usando o formulário para criar uma trilha síncrona muito focada em aprendizagem. E aí eu chamo a atenção aqui, ó, que a interatividade é diferente da atividade, tá? A interatividade é utilizar isso aqui, ó, é utilizar o Google Formulário, para o sistema corrigir as questões. Quando o sistema corrige a questão, nós estamos falando de interatividade. E atividade é quando eu peço alguma coisa para que o aluno faça, né? Põe a mão na massa. Então ele tem, na verdade, atividade é o conceito de ser ativo, né? De fazer, tá? E ele pode ser mediado pela tecnologia, mas também pode ser sem tecnologia. Base papel, projetos, outra coisa, tá? Então isso é muito importante. Apenas como para finalizar já esse vídeo, como sugestão, nós temos então um conteúdo, aprendizagem e registro. Eu sugiro que você trabalhe, professor, talvez ali cada ano, né, cada disciplina tem obviamente suas particularidades, mas alguma coisa nesse sentido. 30% do conteúdo assíncrono, né, textos, vídeos, aulas gravadas, né, gravadas específica para isso, de forma mais curta. 40% interatividade assíncrona, né, ou seja, fazer questionários, fazer projetos, escrever sobre, né, responder questões. Veja, os conselhos admitem de 3 a 5 minutos por cada questão. Então, se você coloca um vídeo, né, de lá 20 minutos e 10 questões, considerando que cada questão vai gastar 3 minutos, você já tem uma aula de 50 minutos, tá? E se você quiser ainda completar a interação diferente de interatividade, que falei que interatividade é o sistema que corrige, interação é a interação pessoa a pessoa, professor-aluno, tá? E essa interação síncrona aí com Zoom, com Google Meet, com outras plataformas de interação de videochamada, né, videoconferência, mas essa interação síncrona, entenda o que eu vou falar, não é para dar aula, é para falar da aula. É um momento de interação social, que também é fundamental para o vínculo professor-aluno e para o vínculo social entre os alunos da turma, tá? A grande diferença aqui é que a caixa verde mostra isso, nós garantimos o mínimo de aprendizagem, com conteúdo assíncrono, né, vídeos gravados, e a interatividade, o aluno pôr a mão na massa para fazer essa atividade com questionários, com projetos, de forma assíncrona, tá? E a questão do síncrono, do ao vivo, ele fica para falar da aula, tirar algumas dúvidas, ter a interatividade com os alunos, ter esse engajamento, esses vínculos, permitir a interação social entre os alunos, mas não necessariamente para dar aula, para transmitir informação. Essa estratégia tem foco na aprendizagem e não no ensino. Infelizmente, o que a gente vê é a professora abrindo a videochamada, falando uma hora e tanto de 1h40, dando uma aula de 1h40, dando aula de 1h40, ou seja, transmitindo informação, e a aprendizagem aí é muito, muito baixa, tá? Muito baixa mesmo. E enxergamos também uma grande oportunidade de inovar, né? E um ciclo de inovação é construir essa aula, testar, aprender, né? Ou seja, medir isso com seus alunos, ter novas ideias, construir de novo. Então, quanto mais rápido esse ciclo gira, mais inovação você, professor, vai estar construindo aí na sua carreira, na sua escola, né? E experimentando bastante, tá joia?
Por que eu chamo a atenção do ensino remoto intencional? Porque provavelmente, mesmo quando voltar às aulas, você utilizará esses recursos tecnológicos e as aulas remotas, né, para reposição, para reforço e para revisão. Uma vez que não vai caber, né, hora nos dias letivos restantes do ano, então cada vez mais nós vamos ter que usar e entender e ser um expert, né, em ensino remoto, e nesse caso aqui nós estamos chamando de intencional, com a intencionalidade da aprendizagem para reposições de aula, para reforço de alunos e para revisão de conteúdo. Tá joia? Bom, era isso que eu queria deixar com vocês. Muito obrigado aqui, e aí convido vocês a justamente poder continuar aqui e fazer as atividades desse formulário.